observar, né, a questão das simetrias que devem estar ligadas, né, aos decaimentos fracos, lembrando sempre que nós tínhamos estabelecido que o fenômeno, né, o decaimento fraco típico que caracteriza esse tipo de interação é o decaimento do quark D. Né? Então, no quark D, no quark U, que é a emissão do elétron e do antineutrino. E a gente tinha colocado, né, na primeira parte da aula passada uma certa fenomenologia associada às interações fracas. Isso chamava atenção para o fato de que nas interações fracas, o que sobretudo fica muito claro é a mudança de flavor dos quarks que decaem. Né? Nas interações eletromagnéticas, a gente sabe que o vértice, né, a interação do fóton, ela não muda o tipo de partícula. Então, a partícula absorve ou emite o fóton é neutro, ela não muda a sua carga, não muda o seu sabor e não muda a sua quiralidade também. A gente trabalhou bastante a ideia de quiralidade, fez uma boa revisão na aula passada e viu que a interação de gauge, a interação eletromagnética, ela preserva a quiralidade do férmio, né? Quando ele absorve ou emite um fóton. No caso das interações fracas, o que marca, sobretudo, é a mudança de flavor. No mesmo vértice, a partícula, ao interagir fracamente, né, no processo de emissão beta, ela muda de qualidade. Quer dizer, o quark D, ele decai no quark U, ou o quark King Sharp decai no quark estranho, ou o quark top decai no quark bottom. Então, há uma mudança de sabor. Isso traz bastante peculiaridade para a interação fraca. Lá na frente nós vamos ver, quando a gente for estudar já no final do curso, a questão da violação de CP nas interações fracas, a gente vai ver que, por exemplo, isso aí está na base da matriz Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. O fato de aparecer nas interações fracas essa matriz que mistura os sabores de quarks, essa matriz que faz uma relação entre as gerações de quarks, né? Está ligada basicamente ao fato de que a interação fraca ela muda o tipo de partícula, muda o sabor da partícula. Porém, como nós tínhamos que colocar, a gente vai querer aproveitar ao máximo a missão, o procedimento de Young-Mills. Portanto, na interação de gauge, uma interação de Young-Mills, ela preserva a quiralidade. Então, sempre que a gente tem um vértice desse tipo, né, vamos dizer, um férmio, aí temos a corrente de gauge, mesmo que apareça aqui, vamos dizer assim, um certo gerador interno, seja uma simetria do tipo não abeliano, mesmo que mude o sabor, o férmio que está aqui não é o mesmo férmio que está aqui, e aí a gente tem uma interação do tipo Young-Mills, né? Quer dizer, a interação da matéria fermiônica com o Young-Mills. Mesmo que haja uma mudança de sabor aqui, que nós tínhamos visto que dentro do ponto de vista do grupo de Lorentz, né, da análise da invariância relativística, da covariância relativista, essa matriz gama-mi, ela sempre acopla férmios de mesma quiralidade. Então, ou eu vou ter left acoplado com left, então a emissão ou absorção, vamos dizer assim, de um bóson vetorial intermediário não muda a quiralidade, seja ela left ou right. Então, eu vou ter left com left, right com right, mas nunca left com right nesse tipo de acoplamento. Então, isso dá também para nós uma ideia de como organizar os multiplates, né? Os dupletes, que a gente vai dizer assim, dessas simetrias. Na aula passada também, nós tínhamos motivado o porquê de um SO2 e porquê do 1, mesmo que a gente ainda não saiba direito que números quânticos eu vou atribuir a esse SO2 e ao 1, que a gente vai discutir agora. Mas na aula passada também a gente tentou chamar a atenção por fato de que na interação fraca, as correntes fracas, elas podem ter carga. Não necessariamente. A gente pode ter corrente neutra também na interação fraca, mas a interação fraca, ela dispõe de dois tipos de corrente. A gente pode ter correntes carregadas, né, correntes fracas carregadas, que é o que acontece, por exemplo, no decaimento beta do quark D, né, ao emitir o quark D emitir um quark U, quer dizer, a corrente de quarks que se forma é uma corrente que conecta
D com 1. Então, é uma corrente que vai ter uma carga. Esse quarto aqui tem carga mais 2/3, e esse cara aqui tem carga menos 1/3. Então, aqui eu tenho, é como se esse objeto aqui emitisse uma partícula com uma carga menos 1, e essa partícula de carga menos 1, depois ela decai num elétron e no antineutrino de um elétron. Então, essa corrente do setor leptônico é uma corrente que, vamos dizer, teria algo desse tipo, né? O pseudoelétron, e campo do neutrino. Então, é uma corrente que aqui tem carga menos 1, né? Ou mais 1, não importa, mas é uma corrente carregada. Se eu botar o que barrado na frente, eu poderia fazer isso aqui, né? Então, essa corrente aqui é a corrente que tem carga menos 1. E ali, por exemplo, né, se eu coloco algo desse tipo, D barrado, quarto D, quer dizer, a função, o campo, né, do quarto D, gama mi, e aqui o campo do quarto U, né, esse cara aqui tem 2/3, esse cara aqui tem menos 1/3, então esse aqui tem mais 1/3, essa corrente aqui tem carga 1. Então, ou seja, a corrente, nesses casos de decaimento, nesse decaimento de quarto, né, no setor de elétrons, eu tenho correntes fracas carregadas. E aí quem está fazendo a mediação da interação é um bóson vetorial carregado. Por exemplo, eu poderia ter algo desse tipo, um decaimento, né, em que eu tivesse, por exemplo, um menos, né, decaindo também, que esse decaimento é um decaimento fraco, bem típico, é o decaimento principal do U. Ele decai num elétron, no neutrino do mu e no antineutrino do elétron. Então aqui é a mesma coisa, quando eu tiver a corrente do mu com o seu neutrino e a corrente do elétron com o seu neutrino, de novo eu tenho corrente carregada. Então, eu tenho também exemplos de situações, deixa eu apagar aqui, em que eu tenho corrente neutra. Eu posso ter corrente neutra, por exemplo, eu posso ter um tipo de decaimento, eu posso ter um espalhamento elétron, né, com a troca de Z0, eu poderia ter elétron, depois isso é uma coisa interessante, quer dizer, o setor de correntes neutras que a teoria eletrofrágil de Salon-Gás gera. Eu posso aqui, por exemplo, ter emissão de um Z0, e esse Z0 aqui pode, por exemplo, se acoplar quartos. Então, nesse caso, eu teria elétron, ele emite um bóson Z0. Então, essa corrente é neutra, esse bóson vetorial trocado é neutro e essa corrente é neutra. Então, eu posso ter correntes fracas, né? As correntes fracas, elas podem ser neutras ou carregadas. Então, o fato das correntes fracas poderem ser carregadas, nós usamos na aula passada, como sendo também uma motivação para a gente pensar, se a corrente fraca já é carregada, ela carrega também potencialmente uma interação eletromagnética. Então, para a gente pensar que o setor fraco e o setor eletromagnético, eles devem coexistir, né, de uma forma, ter uma origem comum, de um certo modo, já que as correntes do setor fraco também podem ser carregadas. Então, na aula passada... Qual é a diferença entre a corrente fraca para a corrente eletromagnética? A corrente eletromagnética é sempre neutra, né? A interação é com o foco. Então, o foco é neutro. Então, por conservação de carga, qualquer que seja a corrente eletromagnética, ela tem que ser neutra, porque ou ela emite uma partícula neutra, ou ela absorve uma partícula neutra. Então, nesse vértice aqui, se eu tenho conservação da carga elétrica, e a carga elétrica é conservada, a corrente eletromagnética ela tem que ser sempre descarregada, ela é sempre neutra. Já a corrente, então, a interação eletromagnética é tal que a própria corrente é neutra. Já na interação fraca, não, a corrente pode ter carga, porque pode entrar aqui alguém com carga menos 1, ou pode entrar alguém, ou sair com carga mais 1, que é o caso dos dados, né? O que a gente está mostrando é que justamente pelo fato das interações fracas, em geral, mudarem o flavor da matéria, né? Ela acopla elétron com neutrino, o quarto D com o quarto U, por exemplo, o quarto de baixo com o quarto de cima, isso faz uma troca de carga. Mas a pergunta que a gente faz para você, em termos de dicionário,
você só está usando uma palavra, a carga elétrica, neutra, neutro, etc, etc. E daí, se você não me falasse sobre iluminação fraca, eu dissesse, bom, tem uma corrente eletromagnética emitindo o fóton, que você botou, o Z0, o W mais menos, tudo eletromagnética. Eu não usar essa palavra. Bom, na aula passada também, de uma certa maneira, a gente discutiu isso, porque a gente mostrou que existem escalas de características. Então, o fato, por exemplo, de um decaimento do P0, quando o P0 decai em 2 gramas, esse decaimento aqui, ele ocorre, né, ele ocorre muito rapidamente, porque o tipo de vida do P0, né, do ponto de vista desse decaimento, de 10 a menos 16 segundos. E aí o que a gente falou na aula passada é que os decaimentos fracos, dentro da fenomenologia que nós colocamos na aula passada, os decaimentos fracos, eles são muito mais longos, eles demoram a acontecer. Por exemplo, o decaimento do quarto D no quarto U, né, que é o decaimento do beta do neutro, ele pode durar cerca de 13 a 15 minutos, cerca de 800 segundos para decair, quer dizer, 800 segundos, são 18 ordens de grandeza, quase 19 ordens de grandeza em relação a esse decaimento. Então, o decaimento fraco, ele também, quer dizer, foi por isso até que Fermi pensou que a interação fraca, né, é uma outra interação realmente, porque ela é uma outra interação no sentido que ela traz uma nova escala, um novo alcance da interação, uma nova escala de tempo. E aí, na aula passada, a gente motivou por que os eventos fracos, né, eles têm vidas longas, as partículas, quando decaem fracamente, né, elas têm, o decaimento é tão longo, porque a gente acredita que o que faz a troca, né, que faz a mediação da interação fraca em Bóson vetorial bastante massiva. Então, isso faz com que o decaimento deve ter mais longo para acontecer. Aí, então, é lícito eu chamar disso de interação eletromagnética? Bom, talvez seja uma questão de palavra, mas aí eu teria uma física muito estranha. Eu gostaria de ter assim, classes de universalidade, decaimentos típicos na faixa de 10 a menos 16, 10 a menos 10, 10 a menos 15, 16 segundos, decaimentos fortes na faixa dos 10 a menos 20, 10 a menos 24, para o quarto top ele decai em 10 a menos 25 segundos, praticamente é o tempo de vida total do top, 10 a menos 25 segundos. E é um tempo bastante curto. Então, o quarto top é interessante, até por isso, a física dele, ela tem uma escala muito pequena. Então, antes dos quartos se recombinarem para formar a matéria nuclear, que é um tempo tipo de 10 a menos 23 segundos, que é a escala da QCD, né? A escala da QCD é na faixa de 240 metros, né? Isso é a escala de energia típica da QCD, 240 metros. Se a gente pega a relação, né? De 200 metros vezes Fermi, né? 10 a menos 15 metros, 200 metros vezes Fermi, isso é na faixa de 1. Se pH cortado C, né? Se a gente fizer esse cálculo de pH cortado C, dá aproximadamente 197 metros vezes Fermi. Mas H cortado nos tem unidades naturais, esse é 1 e esse é 1. Então, 197 metros vezes Fermi é aproximadamente 1. Então, isso me diz que, para uma escala, vamos dizer assim, de 200 metros, né, vamos colocar assim, 200 metros, vamos dizer, se a gente multiplica, né, para ficar aqui 240, eu multiplico aqui por 1,2, divido aqui por 1,2, então, 240 metros, dividido por 1,2, né? 1 sobre 1,2, isso é aproximadamente. Então, 240 metros, né, em termos de energia, é equivalente a 1 sobre 1,2 Fermi de tempo, de distância. Mas com Fermi é 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 metros. Do ponto de vista da relatividade, né, seria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, um segundo é equivalente, né, a 10 a 8 metros, né?
exatamente. Então, o metro são 10 a menos 8 segundos. Exatamente. Então, isso aqui dá um tempo típico da escala da QCD. Os tempos típicos da QCD podem ser na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, mais ou menos, esse é o tempo que os quartos, né, ao interagirem, eles levam para formar as estruturas fechadas, os estados ligados de nêutrons, né, de hadrons, de mesas. Então, o tempo típico, a escala típica da QCD é 10 a menos 23 segundos. O top, ele decai em 10 a menos 25 segundos. Então, antes dele se recombinar com a matéria, ele já decaiu. Então, eu tenho uma física bem boa do top. Os outros quartos não decaem em um tempo que é considerável essa interação. Então, você não consegue capturar muito bem os outros quartos, porque antes deles decaírem, eles já se recombinaram com a matéria. Mas o top não. Ele decai antes mesmo de se recombinar com a matéria. Então, você consegue resolver uma física muito boa. Por isso que os aceleradores apontam muito para a questão do top, né? Porque você consegue tirar uma física do quarto, realmente, olhando o quarto top, porque ele tem um tempo de vida bastante curto. Então, isso caracteriza, basicamente, a QCD, as interações fortes. Esses tempos aqui, né, na escala dos femtosegundos, né, picosegundos, são os tempos da QED. São processos típicos de QED. E aí, depois, quando a gente chega numa faixa de tempo, na faixa de 10 a menos 8 segundos, até tempo na faixa, sei lá, de 10 segundos, 10 a 1, ou 10 até mesmo 10 a 2 segundos, a gente já está falando de uma outra escala de processos, tempos. Então, esses tempos são muito mais dilatados. Então, realmente, deveria ser uma outra interação. É nesse sentido que a gente consegue identificar, vamos dizer assim, as classes de interação, porque cada interação carrega por si um tipo de escala de tempo. Interação gravitacional é muito mais forte, né? Quase que infinito. Alguém conhece algum planeta que decaiu? Quanto tempo, né? Quer dizer, quando tem uma estrela, quanto tempo que ela leva para colapsar? A gente falou na aula passada, inclusive, também isso. Que as interações eletromagnéticas, elas dão estados ligados, são os átomos. As interações fortes dão estados ligados, são os bárions e os métons, são os prótons, são estados ligados de quartos. A interação gravitacional dá estados ligados. Sistemas planetários, em larga escala, por exemplo, aglomerados de galáxias, né? São ainda estados ligados devido à interação gravitacional. E a interação fraca ninguém conhece, um estado ligado fracamente. Não tem estado ligado pela interação fraca. Então, ela realmente é uma interação fraca. É nesse sentido que a gente fala que a gente pode estar falando de uma outra física, realmente. Claro, a física é uma só, é claro, mas a gente está percebendo, tentando classificar diferentes categorias de interação. Acho que a interação fraca ela tem particularidades muito definidas em relação aos demais. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, então, na aula passada, nós, ao trabalhar o conceito de quiralidade, nós tínhamos visto que o neutrino, então, ele aparece sempre numa forma quiral. O neutrino é sempre leve. Ao passo que a matéria carregada, os elétrons carregados, tipo elétron, pósitron, podem ser leve, e light. E os quartos, nesse caso, a gente está trabalhando só com uma geração para fazer a vida mais simples, depois é simples generalizar. A gente pensa no quarto 1, no estado leve, no estado light, e o quarto B, no estado leve, no estado light. E aí, a nossa organização foi pensando o seguinte: do ponto de vista do setor leptônico, vamos dizer assim, se a gente pensa na matéria leptônica, então a gente está pensando no neutrino left, no elétron left, no elétron right. Isso eu estou pensando então na matéria nuclear, os quartos. Então nós estamos pensando no quarto U, no quarto B, ambos no estado leve. Então a gente começa a pensar que esse
esses dois objetos aqui, será que o elétron e o neutrino, então, não são, vamos dizer assim, duas manifestações, né, da mesma forma de matéria? Eu também poderia pensar no quark U e no quark D como sendo um estado degenerado que depois, ligado a uma simetria, que depois vai ser quebrada. E aí, a nossa ideia da mecânica quântica é que a degenerescência indica uma simetria e o splitting, né, que quebra essa degenerescência, está indicando uma quebra da simetria. Então, a ideia, né, básica da teoria da eletrofraca é imaginar. E aí nós vimos que dubletes, no ano passado a gente também considerou a questão e viu que dubletes deveriam estar associados a uma simetria S2. Nós analisamos outras possibilidades dentro da categoria dos grupos de nível. E, por eliminação, a gente viu que a simetria deveria ser S2. Então, a nossa atribuição vai ser a seguinte. Então, vamos pegar os objetos left e imaginar que eles são dubletes de uma simetria SO2. Por isso que nós associamos essa simetria ao setor left. A teoria eletrofraca, ela não começa distinguindo a carga elétrica. A carga elétrica é uma coisa que vem depois. Os números quânticos fundamentais, eu vou associar, já que as interações fracas também já se sabia desde 56, 57, elas violam a paridade, então nós vamos começar a pensar nas interações fracas, distinguindo o setor left do setor right. Numa interação eletromagnética, há uma simetria perfeita entre left e right. Tudo que acontece no setor left acontece no setor right. As interações eletromagnéticas, elas não percebem a paridade. Também para a gravitacional, para a interação forte. Mas o setor fraco, ele distingue, né, o setor left do setor right por causa do neutrino. O neutrino é uma partícula eminentemente leve. O neutrino, tal qual nós conhecemos no regime de baixas energias. Então, o neutrino é uma partícula leve. Sempre, o neutrino tem sempre associado a direção do seu movimento, se ele tem momento em P, ele tem um momento nessa direção P-chapéu, né? Então, o spin dele está sempre alinhado com a direção do movimento. Então, o neutrino tem sempre polarização quiralidade mais 1. Ele nunca aparece no estado de quiralidade menos 1. Então, se eu sei para onde o neutrino caminha, eu sei para onde está o spin dele, automaticamente. Então, ele não tem vamos dizer, uma isotropia de poder ter o spin dele anti-alinhado com a direção de movimento. Então, o neutrino, basicamente, ele quebra a paridade. E aí é por isso que a gente entende a quebra da paridade nas interações fracas. E aí, então, nós vamos associar a interação fraca com dois números quânticos. Um número quântico ligado ao setor left e um número quântico ligado ao setor right. Não tem nada de eletromagnético aqui ainda. Esse 1 que está aqui não é a carga eletromagnética. Vamos associar ele. Então, pensando que o elétron, o neutrino, assim, nesses S2 left, eu vou colocar o elétron e o neutrino, ambos left, no dublete, e vou colocar os dois quartos, o quark U e o quark D, também no dublete. Então, vou pensar, quark U e quark D formam um dublete, então, em princípio, eles são degenerados, teriam a mesma massa. O elétron e o neutrino, em princípio, todos têm a mesma massa, ou seja, todas as massas são zero. Depois, eu tenho que arranjar um mecanismo que faça o splitting para poder gerar a massa do elétron, deixar o neutrino sem massa, gerar a massa do U, ou seja, deixar a massa do U e gerar uma massa do D ligeiramente mais alta. Então, a gente começa com essa simetria aqui, associada a esses dumbletes. E do lado do U, vou pensar, eu vou ter singletes de S2, mais objetos que têm carga do 1. Então, a gente está inventando aqui simetria 1, né, construindo uma simetria 1 associada ao elétron right, que caminha sozinho. Então, na teoria eletrofraca, antes da quebra da simetria, o elétron right, ele não tem nada a ver com o elétron left. Quem tem a ver com o elétron left é o neutrino. O neutrino left e o elétron left, eles têm uma simbiose. O elétron right é uma partícula solidária. É depois, com a quebra da simetria, que o elétron left vai juntar com o elétron
right, para formar o nosso elétron e deixa o neutrino à parte. Então vai haver depois um mecanismo, que nós vamos estudar na próxima aula, né? Que é justamente o mecanismo de quebra espontânea da simetria, associado também ao mecanismo de Higgs, que vai fazer a junção dos dois elétrons. Mas nesse estágio aqui, a gente começa com esses objetos distintos. A mesma coisa aqui, o quarto U na quiralidade right está completamente desapartado do quarto U left, e o quarto D na quiralidade right também está desapartado do quarto D. Então, esses três objetos, eles entram como singletes de SO2. Porém, com carga 1. Carga da simetria 1 right. Fazer uma observação aqui. Isso, né? Vamos colocar a coisa desse modo aqui. Então, esses objetos aqui são singletes, não tem nada a ver com aquela simetria, e esses objetos aqui vão ter uma carga. Então, nós vamos chamar essa simetria SO2 leve, o número quântico que tem associado a SO2, nós conhecemos vários números quânticos correspondentes a SO2. O spin, conhecemos o momento angular orbital, então a gente tem mecânica quântica. A álgebra de SO2 é a álgebra do momento angular, é a álgebra do momento angular orbital, é a álgebra do spin. Então a gente tem, ou na física nuclear, né, quando se estuda a simetria próton-nêutron, ou a simetria dos íons, né, dos mesons pi, a gente tem uma simetria SO2 associada ao chamado isospin forte, né, o isospin de sabor. E aqui, então, por associação à simetria SO2, por ser SO2, a gente vai chamar esse número quântico aqui de isospin fraco, weak isospin. Então, esse isospin fraco é o isospin, é o número quântico associado a essa simetria SO2 leve. E essa simetria U1 não é a carga elétrica, nós vamos chamar dessa simetria aqui de hipercarga. Esse número quântico aqui, U1, que vai fazer o papel de uma carga, a gente chama de hipercarga. Justamente o interesse, quer dizer, vamos dizer assim, um aspecto, né, muito notável da teoria eletrofrágil, né, da teoria de Salman-Schreiber, é que nós temos que reproduzir o eletromagnetismo a partir dessas simetrias fundamentais. Então, numa certa hora, né, então, vamos dizer, mais ou menos assim, um enredo, né, de toda essa história, é que nós vamos transitar desse regime aqui de simetria SO2 left com U1 right. A história que a teoria eletrofrágil conta é essa aqui. Essa simetria transita devido à partícula no campo de Higgs. Então, o Higgs entra em cena aqui, e é o Higgs que ele dirige, redireciona essas duas simetrias aqui para uma única simetria no final de tudo, que é a simetria 1 eletromagnética. Então, para nós, o eletromagnetismo, ele vai aparecer a partir das simetrias SO2 e U1 via o mecanismo de Higgs. Então, é assim que, esse do ponto de vista da organização assim, sistemática, né, da teoria, é interessante a gente imaginar que a interação eletromagnética, ela é, então, uma interação, vamos dizer, residual de uma interação mais fundamental SO2. Aqui, isso que é a simetria fundamental. Em uma certa escala de energia ditada pelo Higgs, que é uma escala na faixa dos 240 GeV, não médios, né? 240 MeV é a escala da QCD, 240 GeV, 3 ordens de magnitude acima, nessa escala típica de energia, né? Aparece o mecanismo de Higgs, entra em ação,
E aí, essa simetria é quebrada. Há uma quebra desse grupo de simetria, essa simetria que deixa de ser exata, é violada e sobra. O que sobra para nós aqui no regime de baixas energias é a simetria que nós vemos do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é oriundo de uma interação eletrofraca mais fundamental. Então, é razoável que a gente possa ter correções, né, nas equações de Maxwell, por exemplo. Sabe que essas equações de Maxwell que nós estudamos, né, de eletromagnetismo, elas são muito boas no regime das baixas energias. Eles produzem bem, por exemplo, os fenômenos eletromagnéticos macroscópicos, eu digo assim, até mesmo em escala molecular. Mas se a gente começar a pensar no eletromagnetismo em escala mais e mais fundamental, a gente deve imaginar que o eletromagnetismo deixa de ser uma interação isolada e passa a estar dentro de um frame, né, de um quadro de outras interações. Então a gente pode ter correções do setor fraco transmitidos para o setor eletromagnético. Então eu vou ter uma interação eletromagnética residual que pode perceber algum tipo de efeito emitido pelo setor eletrofrágil. Mas para a gente é isso. Então a teoria eletrofrágil, a teoria que está lá no baixo, Leibniz, entre outras coisas, o que ela faz é nos contar essa historinha. É isso que a gente vai trabalhar, e claro, com todo um número grande de consequências físicas interessantes, aí vem violação do CP, correntes neutras, né, relação com correntes neutras e corrente carregada, aí tem um mundo de coisas, mas basicamente é isso. Então nós estamos montando esse tipo de approach, né, duas simetrias e partículas que carregam esses números quânticos dessas simetrias. Então, em termos de dicionário, né, em termos de nomenclatura, o que nós temos são esses números quânticos associados a essas simetrias, não. Eu queria discutir essa hipótese com a gente sobre o aspecto do número quântico. Como? Sobre o aspecto do número quântico, tá legal. Quer dizer, o que para pessoas assim, o que é o número quântico? O número quântico a gente pode ser entendido como o DNA da física. Quer dizer, é aquilo que as reações levam. Vamos para adiante, quer dizer, quando você faz uma reação eletromagnética, você diz que o número quântico é carga elétrica. Por quê? Porque leva para você para frente a conservação da carga. Agora, quando você escolhe o S2, o grupo S2, pela definição do grupo, ele diz que vai ter dois números quânticos. Então, esse número quântico. Isso é só um número quântico. Você tem um spin, momento angular. Lá, você pode ter a projeção. Você tem um número quântico só. Então, quer dizer, desculpa. Vamos botar. Então, você tem o isospin, vamos chamar ele de I. Então, ele vai ter componente I1, I2 e 3. Isso aqui é o S2 leve. Então, para completar aqui o raciocínio. Então, nós vamos ter que essas cargas associadas a esse S2, né, satisfazem essa relação de comutação aqui. Esqueci o H cortado, veja o H e cá. E nós sabemos que a grandeza I2, que é um operador de Casimir, ela comuta com todas as cargas. Então nós sabemos que quando a gente vai designar um estado assim, cat dessa simetria, a gente vai especificar um valor de I e normalmente pela terceira componente. Então isso aqui é o setor, é o S2 fraco. Eu tenho um número quântico aí, que é o S-spin. Eu dou o valor do I, e aí dado o valor do I pode ser 0, meio, 1, assim vai, né? O número quântico é o Casimir, e aí, claro, cada aquele I, nós temos, né, os dois I mais 1 estados associados a uma das componentes. Mas é isso aqui. Então tem um número quântico, que é o S-spin, tá certo? Eu coloco o seguinte, pergunta, né? Esse número quântico, antes de se fazer isso aí, ele já foi descoberto experimentalmente, né?
Então, por exemplo, no caso forte, que é a fração escala, forte, e no caso fraco também. No próprio espectro atômico, quando se descobriu o spin em 1925, o Lemberg, né? E aquela experiência do Lemberg, eu acho que é Pais, não sei, mas é o Lemberg, o nome que eu me lembro bem é o Lemberg, né? Quando chega à conclusão de que o que gerava as raios espectrais era o spin, o elétron, então você já chegou ao número quântico SO2 ali. A primeira vez que ele aparece é ligado ao spin do elétron, antes mesmo da mecânica quântica, 1925. Aparece o conceito de spin. Depois o conceito de spin é estendido, depois que Dirac, Wigner estuda a representação do grupo de Lorentz, o conceito de spin fica mais fácil, fica melhor compreendido. Depois o spin é trazido para a física nuclear, spin isotôpico, né? Aí você foi trazendo o spin, né? O I, né? O isospin, o SO2, para outros sistemas físicos que revelam a simetria SO2. Tá certo. Então, quer dizer, você quando está fazendo o duplete elétron, neutrino do elétron, o que você está colocando em termos de... Você já sabia que o número quântico do isospin já existia? Estaria colocando, vamos dizer assim, mais ou menos a fenomenologia que você estava discutindo. Eu tenho duas partículas que aparecem na mesma interação e uma massiva, vamos dizer, elas são todas duas muito leves, vamos colocar assim. Ou os dois quartos têm massas muito próximas, o quarto D e o quarto U. Ou o nêutron, quando decai no próton, nêutron e próton têm cargas, massas muito próximas, né? A massa do nêutron, a massa do próton, a diferença é muito pequena. Então eu já tenho uma sugestão de que a matéria que tem interação fraca, e quando há mudança de sabor, essa matéria ela é uma matéria, vamos dizer, em boa aproximação degenerada. Claro que a degenerescência é muito mais, assim, vamos dizer assim, escrachada se a gente pensar em termos de elétron. Então o elétron tem massa nula, o elétron tem massa, por menor que seja, mas ela não é zero. Mas eu posso, aí justamente eu faço o ponto de vista de que eu vou propor uma simetria exata onde o elétron e o neutrino sejam sem massa. E depois a massa vai ser adquirida pela interação. Mas eu estou pensando basicamente na matéria, no quarto U e no quarto D, que são aproximadamente degenerados. Então isso deve dizer que esses dois quartos estão no mesmo multiplete, porque eles têm massas muito próximas. Então eu parto desse pressuposto de que dois quartos têm massa muito próxima, como próximos eu vou colocá-los no mesmo duplete, e então isso significaria, deixa eu anotar aqui, então, por exemplo, o elétron e o neutrino é um duplete, então eu teria I igual a meio. Então eu teria o duplete de elétrons e neutrinos. Pela convenção típica de SO2, nós colocamos sempre, né, o estado de maior e 3, né? Então o estado de, vamos dizer, a gente coloca o estado de carga mais alta sempre em cima. É uma questão de organização. Então o neutrino é neutro, eu coloco o neutrino aqui. O elétron tem carga negativa, eu coloco o elétron aqui. Então isso aqui é o meu duplete de neutrino left e elétron left. Claro, eu estou colocando isso aqui, é um símbolo. Na verdade, o que eu deveria estar colocando aqui, na verdade, isso aqui é uma função, é um campo espinorial no Dirac, vou colocar assim, um campo psi, que representa o neutrino, campo psi leve. E esse cara aqui é um campo que representa o elétron, também sendo a componente leve, ou seja, a componente que está na representação meio zero do grupo de Lorentz. Então eu estou colocando aqui, isso aqui é um termo, mas na verdade é um duplete naquilo que diz respeito ao nome do campo. Mas na verdade isso aqui é um spinor de 4 componentes e isso aqui é um outro spinor de 4 componentes, tá certo? Se eu estiver trabalhando na representação genérica, se eu estiver trabalhando na representação de Weyl, aí a gente sabe que os spinores leves na representação de Weyl tem 2 componentes. Esse spinor leve na representação de Weyl tem 2 componentes. Mas eu não estou pensando em representação específica das matrizes de Weyl. Eu estou dizendo que eu tenho um férmion relativístico na representação meio zero do grupo de Lorentz, elétrico. Então, em princípio, esse férmion tem 4 componentes. A gente sabe, se eu pegar um férmion leve na representação do Dirac, ele tem a seguinte estrutura: Ψ1, Ψ2, se não me engano, aqui é Ψ1 mais Ψ2, e aqui Ψ1 menos Ψ2. Ele tem 4 componentes, mas na verdade ele depende só de 2.
As outras componentes dependem só de duas. Agora, se eu pegar o mesmo férmio na representação de várias das matrizes gama, ele tem componente psi1, psi2, psi0, 0. E se eu pegar um objeto right na representação de vários, ele tem aqui Q1 e aqui Q2. Então, na representação de vários das matrizes gama, os objetos leves, os espinores leves, têm duas componentes em cima, duas componentes embaixo, o resto é zero. Mas numa representação de Dirac das matrizes gama, numa representação de Majorana, um férmio integral, ele tem as quatro componentes, só que essas duas aqui são função dessas duas aqui, se ele for leve. E se ele for light, essas duas aqui são função das duas de baixo. Isso aí é uma questão só de linguagem, de representação. Então não estou nem colocando isso em discussão, porque isso aí é pré-requisito do nosso curso de eletromagnetismo, de turismo. Estou colocando aqui só para poder não ficar assim, muito... A pergunta deixa eu lá, só para... só a questão de explicar a notação. Então, quando eu escrevo esse ML aqui, eu estou dizendo o campo left e representa o neutrino. Em princípio, isso aqui é um espinor de quatro componentes. Isso aqui é o campo left e representa o elétron. Em princípio, isso aqui também é um espinor de quatro componentes. Então, é um dublete no sentido do sabor. Eu tenho um férmio e outro férmio. Então, eu tenho dois férmios. Mas isso aqui não é um espinor de duas componentes. Não é a mesma coisa que eu estou tratando disso de meio. Botar um objeto aqui. Não são duas componentes. São quatro componentes aqui. Isso aqui em cima é um espinor completo. E isso aqui embaixo é outro espinor completo. Então, eu tenho dois espinores ligados por um número quântico interno, tá? Que então eu posso até chamar, se vocês quiserem, perdão, só para não ficar confuso, que eu não vou mais repetir isso. Eu posso chamar isso aqui tudo de um psi grandão. De um psi grandão índice A. E aí, se esse A for meio, estou descrevendo o campo do neutrino. Se esse A for menos meio, eu estou descrevendo o campo do elétron. Então é isso que eu estou dizendo. Essa notação significa isso. Então, isso aqui é um espinor e isso aqui é um outro espinor. Dois espinores num dublete. É isso que eu estou dizendo. Pode falar agora. A minha pergunta é o seguinte, meu Deus. O que vem antes que eu queria ouvir de você? O número quântico ou o múltiplo, na simetria? Então, quer dizer... O que você acha? Hein? O que você acha? Eu acho que a fenomenologia nos mostra que o número quântico é que quem vem da fenomenologia, das reações, é o número quântico. Eu também acho isso, exatamente isso. Daí, primeiro o número quântico, depois você vai organizar. A questão de você organizar o multiplete é mais uma questão assim, circunstancial, mas a questão estrutural, a questão fundamental está no número quântico. Você identificou o número quântico, agora você vai arrumar teu multiplete. Aí é uma questão de álgebra linear. Eu vou para um espaço vetorial que vai fazer representação daquela simetria. Aí é uma questão de álgebra linear, mas assim, a questão física é a identificação do número quântico, isso é fundamental. Então, eu identifiquei que tem um número quântico, né, que agrupa objetos em duas componentes. Depois eu vou ver outros objetos em três componentes também. O que eu entendo, que essa discussão me parece assim, bem básica, né? É fundamental, né? Por exemplo, lá em 1956 se disse que podia ter neutrino leste e elétron. Left e right. Daí disse, bom, então você descobre que tem um número quântico no seu espinho frágil. Daí agora eu não vou supor essa simetria. Isso. Então eu faço deles como degenerado. Isso. Quer dizer, degenerado significa só aquele número quântico e o resto tudo igual. Tudo zero, quer dizer, né? Esse outro vai ter massa, vamos ver como é que fica isso aí. Exatamente. Mas o número quântico que eu coloquei naquele multipleto, né? Quer dizer, aquele multipleto me O dá número quântico que me levou a organizar os multipletos. Né? Dado o número quântico, significa que eu tenho a simetria. Dada a simetria, eu tenho as representações. Vou lá. Então, se eu tiver um SU3, por exemplo, o SU3 é uma simetria que tem dimensão 8, ela tem 8 geradores. Mas ela tem 8 geradores, mas ela induz dois números quânticos. Então eu tenho um número quântico, vamos dizer, de hipercarga e um número quântico de estranheza. Então eu tenho dois números quânticos associados à simetria SO3. Mas agora, a simetria SO3, ela não me dá dubletes. A simetria SO3 me dá tripletes, sextetes,
octetes, decupletes, dodecupletes. Então eu tenho representação de 3, de 6, de 8, de 10, de 12, de 15 e assim vai. Aí eu tenho esses multipletes da simetria SO3. Aí eu vejo se eu consigo colocar entidades físicas em tripletes, em sextetes, em octetes. Se a gente vai para a física, por exemplo, de interação forte com os hadrons, né? A gente vê que a gente coloca os quarks no triplete, a ideia de Gelman. Ninguém fica nos sextetes. Aí você vai para os octetes. Então, os sextetes, do ponto de vista da física hadrônica, eles ficam vazios. Aí a gente vai para os octetes. Octetes de mesons, octetes de bárions. Depois eu tenho decupletes de ressonâncias bariônicas, 10 partículas bariônicas. Então, a simetria, depois, pela simetria, eu sei quem são os agrupamentos, ou seja, os multipletes. Se a simetria é SO2, então eu sei que eu vou ter dupletes, tripletes, quadrupletes. A questão é, quem fica no duplete? Quem fica no duplete? O elétron left e o neutrino left. Ou o quark U left e o quark D left. Então eu vou ter os dupletes left. Será que eu vou ter um triplete? Será que eu vou ter um triplete left em uma certa hora? Vamos ver depois o que vai acontecer no triplete. Outra coisa também, né? Se eu estiver falando de neutrinos massivos, aí a questão muda. Eu nem tenho mais simetria right? Se eu começo a falar de neutrinos massivos, aí os neutrinos, sendo massivos, mesmo que seja massa de Mariana, eles têm componente left e right. E aí a gente tem que modificar, inclusive, os grupos. Então, quando se fala essa física de neutrinos massivos, ela faz uma extensão desse modelo aí. A simetria já não pode mais ser SO2 próximo 1. Se um SO2 left vezes um SO2 right. Então, mas tudo aqui é muito ditado pelo neutrino. Na teoria de Salan-Glashweiber, o neutrino de massa nula. Então, ele não tem quiralidade right, ele só tem quiralidade left. Então, do ponto de vista do Wright, tudo é singlet. Então, é uma coisa diferente. Já no final da década de 70, depois eu vou dar referência para vocês, tem trabalhos que já introduzem, revêem a teoria de Salan-Glashweiber, um trabalho de física letras de 80, que já introduz massa para neutrino na teoria de Salan-Glashweiber. Então, isso já modifica os grupos de simetria e, inclusive, modifica o setor de Higgs. Já tem que introduzir um triplete de Higgs, não só um duplete, que a gente vai ver aqui. Então, a questão do neutrino, ela é decisiva na estruturação da teoria eletrofrágica. Então, para nós aqui, que é o primeiro passo, a gente está falando de neutrinos de massa nula. Então, a simetria é essa, é SO2 e o 1. Você tinha uma coisa para falar, Rô? Quando você construiu esses dupletes, você fala que vai associar um número quântico que você construa. Mas ele é emitido, na realidade? Vamos dizer, na realidade ele seria emitido no sentido de que o que nós vemos no laboratório hoje já perdeu essa característica, porque é o que caracteriza uma simetria quebrada espontaneamente. Quando você tem uma simetria que é quebrada espontaneamente, você já não mais a vê no laboratório. Uma simetria que é quebrada espontaneamente, ela está no teu caderninho, no teu papelzinho, no teu lagrangiano, mas ela não está no laboratório. Por quê? Porque já houve um splitting, mas você consegue ter, vamos dizer assim, como é que a gente falaria em português? Você conseguiria seguir, né, to trace, né? Você conseguiria marcar a presença dessa simetria através, por exemplo, das relações que existem entre, por exemplo, massas, entre constantes de acoplamento. Isso nós vamos discutir com certo detalhe aqui. Mas, vamos dizer, no laboratório, você já veria essa simetria aproximadamente. O fato de que essa simetria possa ter existido, ela está na pequeníssima diferença de massa que tem entre os quarks U e D, por exemplo. Ou na pequeníssima diferença de massa que tem entre o próton e o nêutron. Você pode pensar que a interação fraca, ela, em princípio, deixaria, se ela fosse exata, o quark U e o quark D teriam a mesma massa. A massa do quark D só sobe um pouquinho pelo efeito de quebra da simetria. Então, em física, muitas vezes a gente toma esse ponto de vista. Duas coisas são diferentes, mas se elas são muito próximas, eu imagino que elas tenham sido iguais numa situação de simetria, e aí eu tento identificar um mecanismo de simetria que vá responder pela diferença. Mas vamos dizer, a prática da simetria em física sempre é essa. Objetos distintos,
um dia foram iguais. E as diferenças que eu vejo entre eles são diferenças controladas por alguma simetria que antes os colocava em pé de igualdade. Quer dizer, é a própria simetria que, quebrada, te reproduz os distanciamentos, as quebras, né? Mas quando ela era exata, eles eram degenerados, ela é quebrada, ela reproduz o espectro de splittings, né? Ela reproduz os splittings. Então seria essa. Então, no laboratório, essa simetria não é exata, mas eu tenho uma pista sobre ela pela proximidade de massa entre o próton e o elétron, talvez assim, entre os quartos, perdão, e talvez até mesmo pelo fato do elétron, que é parceiro do neutrino, ser uma matéria com uma massa bem mais baixa. Então, o elétron não tem massa nula, mas a massa dele é considerada baixa. Então, talvez ele tenha sido parceiro do neutrino de massa nula e a massinha que ele adquiriu, ela também veio dessa quebra de simetria. Essa que é a colocação que a gente faz, tá certo? Professor, Pois não. se começa com um elétron sem massa, então Sem massa. não teria que ter polaridade definida, então. Tem, pois é, você tem dois elétrons. Quando a gente começa a teoria estelar aqui, você não tem um elétron, você tem um elétron leve, que é uma partícula, e outro elétron right, que é outra partícula. Então você tem dois elétrons. Diferentes. Um é singlete de SO2, o outro é duplete de SO2, são duas partículas diferentes. Com o mecanismo de Higgs, isso é aqui. Nessa região, enquanto eu estou nessa fase da teoria, eu tenho dois elétrons diferentes. Quando há o mecanismo de Higgs e eu revejo a teoria nessa fase, eu já encontro os dois elétrons ligados numa partícula só. Então, o campo de Higgs, o que ele faz? Ele chega aqui, ele quebra essa degenerescência, traz esse cara para cá, e deixa o neutrino solitário. E aí você vai entender o grupo de Lorentz, aquilo que a gente falou na aula passada. Se barrar que o acoplamento de Yukawa, ele liga left com right. Ele nunca liga left com left, nem right com right. Lembra na aula passada, pela ortogonalidade dos operadores de quiralidade, a gente mostrou que essa interação aqui é isso aqui. Então, o que o campo de Higgs faz? O campo de Higgs, ele acopla o setor left, o elétron left com o elétron right. O elétron left e o elétron right estão soltos, como partículas livres, são duas partículas distintas. Esse elétron aqui, ele não sabe que ele é cada metade desse. Aí, vamos dizer assim, o cupido é o Higgs. O Higgs apresenta um para o outro. E aí o Higgs faz, o que ele faz? Ele sai de cena e fala, eu fico constante, garotos, não seguro mais a vela de vocês. Fico constante e vocês seguem com uma partícula assim. Essa é a história de amor dessa novela. Sabe o que significa em português segurar a vela? Segurar a vela significa quando tem um casal, isso também é do meu tempo, não sei se é da geração de vocês, da geração, no meu tempo se falava namorar, hoje se fala ficar, né? No meu tempo, quando duas pessoas queriam ficar, né? Tinha uma terceira que apresentava, se você ficasse com um casalzinho que seria se namorando, você ia dizer, eu estou segurando a vela do casal. Então, segurar a vela significa estar demais na história. Então, o Higgs faz isso, ele acopla o elétron left com o elétron right, fica constante, ou seja, como o campo ele sai de cena, e aí aquela constância dele é a massa do elétron é a massa do elétron left com o elétron right. Então, como o Henrique estava falando, né? Nessa fase da teoria, o elétron left e o elétron right são duas partículas distintas. Esse é singlete de SO2 e tem uma carga ruim, que a gente vai ver, que é diferente da carga desse. E esse é duplete de SO2. Então eu tenho dois elétrons. Esse aqui é a representação meio zero do grupo de Lorentz e esse aqui é a representação zero meio do grupo de Lorentz. São duas partículas e duas representações distintas. É com o mecanismo de Higgs, via acoplamento de Yukawa, que é um acoplamento aí sim, invariante de SO2, vamos escrever então o Lagrangiano mais geral possível, e aí o campo de Higgs, ele entra justamente
entre outras coisas, né? Para acoplar o setor left com o setor right, e aí quando ele busca a sua configuração de equilíbrio e ele fica constante, aonde tinha o Higgs é substituído por um termo de massa. E aí o elétron left e o elétron right se juntam formando um objeto massivo, que é justamente a massa de Dirac. Se vocês pegarem na equação, no Lagrangiano de Dirac, né? Psi barrado e gama mi, só lembrando lá do nosso cursinho de equação de Dirac. Então, se eu pegar a parte cinética, a matriz gama mi, ela não acopla left com right. Então, do ponto de vista cinético, o que eu tenho é psi left barrado e gama mi, de mi, psi left. Mais psi right barrado e gama mi, de mi, psi right. Então, do ponto de vista cinético, cinemático, elétron left não tem nada a ver com elétron right. O termo de massa é que vai acoplar o left com o right. Então, Dirac, quando escreveu a equação dele do elétron, ele botou aquela massa, né? Depois, Salam, Schweinberg fala que aquela massa tem uma origem, ela não é um parâmetro tão colocado à mão assim. Aquela massa é produto de uma interação. Tem um campo de Higgs, esse campo realiza uma transição de fase, e aquela massa tem uma origem microscópica. Então, do ponto de vista da teoria de Dirac, isso é a equação fundamental do elétron. Mas do ponto de vista da teoria elétron-fraca, essa equação de Dirac já deixa de ser uma equação tão fundamental. Na verdade, essa massa, nós vamos ver, vai ser o produto entre a constante de acoplamento de Gauge e o valor esperado no vácuo campo de Higgs. Então, por trás dessa massa, que está na equação de Dirac, né, que é o 0,511 MeV por setores do elétron, tem uma história. Tem uma constante de acoplamento e tem um campo que se condensou no vácuo. Então, tem uma estrutura microscópica por trás dessa massa. Tá certo? Então, é aí que o elétron passa a ser a partícula que nós vemos aqui no nosso regime de energias acessíveis. Tá certo? Mas na teoria SO21, quer dizer, acima de 240 GeVs, o que a gente já espera é que elétron left e elétron right já comecem a se desacoplar. Tá claro? Em termos de números quânticos, Pode falar. essa parte está em Não cima. vou pagar. Você o elétron, o neutrino do elétron, você tem um número quântico, você tem uma fenomenologia para isso. Isso. O ER você não tem, é uma coisa só. É a fenomenologia exatamente da carga elétrica. É a mesma fenomenologia da carga elétrica. Quer dizer, o que significa um número quântico associado a uma carga abeliana? É um número quântico aditivo, né? Quer dizer, se eu somar carga 1 com carga 1, dá carga 2. Do ponto de vista do SO2, se eu somar carga 1 com carga 1, dá 0, 1 e 2. Né? A álgebra, né? Quer dizer, esse número quântico aqui, a soma dele, né? 1 mais 1 dá 2. Dá 0, dá 1 e dá 2. Aqui não, 1 mais 1 é igual a 2. Por quê? Porque esse número quântico aqui é abeliano, é aditivo. Aquele número quântico lá não é abeliano. Então, quando eu componho spin1 com spin1, pela álgebra de momento angular, eu posso ter desde o J1 menos J2, de modo até o J1 menos J2. Então, mas, digamos, é uma carga como se fosse a carga elétrica. Mas, experimentalmente, como é que você vê o lado esquerdo e o lado direito? Experimentalmente, esse lado aqui seria mais difícil de eu ver. Por quê? Porque eu não tenho estrutura de tudo, eu não tenho degenerescência. Uma carga abeliana é difícil de você ver, porque você não tem estrutura assim, de várias partículas degeneradas no mesmo multiplayer. Na eletrodinâmica, aonde é que está a degenerescência, né, do elétron? O elétron só tem carga menos 1, e o pósitron tem carga mais 1. Então, verificar uma simetria abeliana não é muito fácil por isso, porque quando você começa a ver que você tem um grupo de 3 partículas muito idênticas, muito parecidas, muito aproximadas, ou 4 partículas, você começa a ver, eu tenho 3 objetos com massas muito próximas, isso pode ser um triplete de alguma simetria, pode ser um triplete de SO3, pode ser um triplete de SO2, pode ser um triplete de SO3. Agora, se eu só tenho um objeto, eu não tenho muito o que julgar. Então, a simetria Q1 é uma simetria abeliana, não é muito fácil de você descobrir.
eu quero entender o que eu entendo. O que eu entendo desse lado esquerdo ali, a fenomenologia dá esse lado esquerdo. Isso. O lado direito é uma suposição que você está fazendo. É, claro. Isso é Mas, uma construção teórica. mas o lado esquerdo não, né? O lado esquerdo tem uma fenomenologia, exatamente. A partir dessa fenomenologia, eu construo o lado esquerdo. E aí o lado direito, ele vai meio no vácuo desse lado esquerdo. Tem objetos Wright que eu tenho que levar em conta, mas eles não têm estrutura de dublete. Então eu jogo como se fosse um simulete, claro. Certo? É tudo isso aí. É isso que eu estou dizendo. Eu estou levando tempo nessa aula, porque essas coisas são, vamos dizer assim, aquele brainstorm que você faz antes de começar a escrever o teu modelo. Isso aí é difícil você, assim, é uma coisa assim, mas não está no livro, ninguém vai passar quantas páginas discutindo isso. Isso é o que está na cabeça do autor. Depois, quando a gente vai ver, a partir da próxima aula, eu posso encher os quadros de expressão matemática e deixar para vocês, que é cálculo que todo mundo sabe fazer, multiplicar. São as 4 operações, basicamente, potência e polinômio. Ninguém vai se enrolar com isso. Mas a questão é organizar um modelo, né? Quer dizer, a concepção, né, dos elementos que eu estou juntando. Por que não é um S2 Wright, por exemplo? Por que eu não poderia, de alguma forma, também chutar, já que a gente vive prevendo partículas, por que eu falo, já que eu tenho uma estrutura de SO2 leve, por que eu também digo, tenho uma estrutura de SO2 Wright? Eu não estou vendo, deve ter um outro objeto Wright, eu poderia, naquela época, falar, existe neutrino Wright, eu não estou vendo, o problema é meu, né? Já que a gente faz tanto isso em física de partícula, né? O problema é meu, eu não vejo, mas a natureza deve ter, não é assim que a gente faz com a supersimetria, tem um montão de partículas do supersimetria que ninguém nunca viu ainda, mas eu acredito que elas existam por várias razões, eu não vi. Então eu poderia também já fazer uma teoria mais simétrica, construindo um SO2 leve, um SO2 Wright, por que eu não fiz isso? Depois acaba tendo que fazer, se você quiser colocar neutrino, mas por enquanto eu quis fazer a teoria mais econômica possível, né? Uma hipótese assim, de, vamos dizer assim, minimalidade. O que eu posso fazer com o que eu tenho, que é elétrons left e right e neutrinos left. É isso que eu tenho na mão. Então, o único jeito é deixar o elétron right numa simetria que deve ser o 1. É o 1 porque ele é complexo. Então, deve ter uma simetria 1 associada a ele. E também, claro, a gente já está impregnado da ideologia de Young e Newton, da lei 54. Então, a gente também tem que levar em conta que a gente recebe uma educação, né? Então a gente já é educado pensando em Young e Newton, já é educado pensando nas simetrias, então vou construir isso aí dentro de um direcionamento intelectual que alguma escola já me passou. É um pouco isso também. Eu poderia construir de outra maneira? Sim. Eu poderia fazer tudo isso só usando simetria beliana? Acredito que sim. Como é que eu vou gerar essa fenomenologia? Vamos ver. Isso não é a estrada única. Isso é a estrada que deu certo. Uma, né? Que deu certo. Agora existe uma coisa sutil aí que está colocada, que eu vou dizer, você parou de falar de carga elétrica, né? Você falou por um lado mid suspin, por outro lado hipercarga. Então, aquele ER ali, você não está dizendo que tem a carga elétrica do... Não estou dizendo isso. A carga elétrica, eu nem sei nada sobre isso. Né? Eu estou aqui. Isso, quer dizer, permitiu você sair do pragmático, você está criando um modelo, né? Vamos dizer, se a gente fosse pretencioso, um instantinho de arrogância, né, dos autores dessa teoria, você poderia dizer o seguinte, que o modelo de Salam-Weishaupt, ele é uma teoria para a carga elétrica. Ele vai explicar da onde é que essa carga elétrica pode aparecer. Ele vai ter uma teoria por fóton. Ok, Maxwell já nos deu as equações com fóton. A gente, depois de todas as equações de Maxwell, chegou ao conceito de fóton. Mas da onde que saiu esse fóton? Esse fóton é um objeto que já nasceu na natureza ou ele se formou em algum instante a partir de coisas mais fundamentais? É o que a gente vai entender aqui. E, na verdade, o fóton, ele é uma superposição de 2 bósons vetoriais. Vai sair um bóson vetorial intermediário daqui e vai sair um bóson vetorial intermediário daqui. Então, esse bóson daqui, com ambos neutros, e aí esses 2 bósons se combinam para dar o fóton. Então, na teoria eletrofrágil, a gente tem uma origem, vamos dizer, uma origem mais microscópica para aquilo que é a física do fóton. Então, o que é a carga elétrica
sair daí. A carga elétrica é uma combinação desses números quânticos, vamos ver. E o fóton é uma combinação de campos de Gauge mais fundamentais. Então, seja o fóton que o Z0 que aparece nas interações frágeis, né, que é o outro bóson massivo, o Z0 e o fóton, eles se originam juntos aqui. E aí é o campo de Higgs que vai jogar fóton para um lado sem massa e Z0 para o outro lado com massa. Mas antes dessa fase aqui, acima desses 240 GeVs, vamos dizer, eu perco a noção do que é o fóton. O fóton está num plasma, num mingau aqui, misturado com o Z0. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a teoria eletrofrágil ela é uma construção interessante, porque ela organiza para a gente o que é o eletromagnetismo. Quando nós recebemos o eletromagnetismo das equações de Maxwell, nós recebemos ele fechado, uma caixa preta. Aí a gente abre essa caixa preta e começa a entender que a peça fundamental dessa caixa preta, que é o fóton, ela está aqui dentro, mas aqui dentro ela não é o fóton. Aqui dentro ela está diluída com outras coisas, é essa quebra de simetria aqui, essa transição de fase, que vai organizar para a gente o que é o fóton. Depois dessa transição de fase, eu recebo o pacotinho de Maxwell. É isso que está acontecendo ali. Acho que ele não apenas organiza o elemento, como encontra um outro regime. Outro regime. Eu acho que aí que está essa figurinha que você colocou ali, eu acho que é muito a profundidade do Higgs. Sabe assim, quer dizer, que quando a gente pega o Higgs meio por queda espontânea, acaba sendo uma coisa meio assim de... Também engenharia, né? Você... uma coisa de algo linear, assim, é um exercício. E aqui, você está tentando dizer, a carga elétrica é uma grande pergunta, né? Quer dizer, tem perguntas simples em física, o que é massa, o que é carga elétrica, o que é spin. Isso são perguntas que todas as gerações vão estar sempre se fazendo. Você falou que em 1925 o Uhlenberg falou do spin, de repente o Einstein não quis falar de spin, vamos chamar assim, na gravitação. Então, as gerações estão sempre comigo. E eu acho que a questão da carga elétrica é uma questão, eu acho que a questão, vamos dizer, é que o Higgs ele encontra, o Higgs, um substanciamento em outros regimes para a carga elétrica, além do Maxwell. Quer dizer, o Maxwell, vamos dizer, botou DLT para a carga elétrica. O modelo padrão coloca o Higgs, se eu menos assim. Só para você colocar, para ilustrar o que você falou, por exemplo, se eu estou nesse regime aqui ainda, o fóton está diluído aqui. E ele está cheio de não linearidade. Então, quando a gente fala eletrodinâmica, eletromagnetismo é uma teoria linear. O fóton, ele funciona em regime de linearidade. Porque é esse fóton que eu estou vendo aqui. Mas se eu estou antes desse regime aqui, se eu estou aqui, aqui não, o fóton está diluído em altas não linearidades. Então, a gente se pergunta, será que essa não linearidade também não chega às equações de Maxwell? Essa é uma questão que a gente coloca hoje. Né? O quanto as equações de Maxwell podem absorver uma não linearidade. A gente sabe que a gente tem uma escala para isso. Qual é a escala de não linearidade das equações de Maxwell? A escala de não linearidade das equações de Maxwell ela é dada por um parâmetro que é dessa faixa que é alfa 2 sobre 45 π. Alfa é a constante de estrutura fina, tá? Massa do elétron a quarta. Essa grandeza aqui, né, se a gente fizer esse cálculo aqui, alfa 2 é 1 sobre 137 ao quadrado, então fica 10 a menos 4, isso aqui dá da ordem de 10 a menos 10 a 2, 10 a menos 6, a massa do elétron é 0,5 vezes 10 a menos 1, então vai produzir aqui um 10 a menos, né? Então aqui eu produzo 10 a 4, aqui eu produzo 10 a menos 4, aqui eu produzo 10 a menos 2, 10 a menos 6. Aqui é 0,511, 0,5 médios, né? Então, isso vai dar aproximadamente 10 a menos 4, vai subir 10 a 4, vai subir aqui 10 a menos, aproximadamente 10 a 4, 10 a menos 4, né? 10 a menos 6, então, se eu quiser colocar isso aqui em médios, 0,5 médios, a quarta potência. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, a quarta potência. Então produz em 10 a menos
4, que sobe 10 a 4, porém 5 elevado a 4, 625, dá aproximadamente 10 a menos 2, 10 a menos 3 aqui, ó. Então isso aqui está na faixa de 10 a menos 9 metros a menos 4. Então eu tenho esse parâmetro aqui, que vai me dizer, esse parâmetro que me dá uma ordem de grandeza para os efeitos não lineares no eletromagnetismo, 10 a menos 9, MeV a menos 4. Esse parâmetro tem dimensão de MeV a menos 4, então energia a menos 4. Se eu multiplico esse parâmetro, por exemplo, por um campo magnético, por um campo elétrico ao quadrado, campo elétrico, campo magnético, é unidade de Tesla, volt por metro. Mas no sistema de unidades naturais, né, o campo magnético, que é rotacional de A, rotacional é a dimensão de 1 sobre comprimento, ou seja, a dimensão de massa, portanto, a dimensão de energia, e o potencial vetor tem dimensão de energia. Então, um campo magnético ou um campo elétrico tem dimensão de MeV ao quadrado. Né? Na verdade, a gente sabe que um campo magnético, o fator de correção é 1 Tesla na faixa de 10 a menos 9 MeV ao quadrado. Ou 10 a menos 15 GeV ao quadrado. Então, um campo magnético de 1 Tesla, ele é equivalente a cerca de 10 a menos 9 MeV ao quadrado, no sistema de unidades naturais, né? Quando eu converto, faço H cortado igual a C igual a 1. Então, por exemplo, um campo magnético aqui de 1 Tesla, portanto, um campo magnético de 10 a menos 9 MeV ao quadrado, ele dá um fator ali, tá? Caso você combinar com esse fator, que essa grandeza aqui, R, né? Ter campo magnético ao quadrado é uma grandeza adimensional. Então, 10 a menos 9. Se esse campo aqui de 1 Tesla, ele é na faixa de 10 a menos 9 MeV ao quadrado. O quadrado dele vai ficar 10 a menos 18 MeV a 4. 10 a menos 18, um 10, perdão, aqui eu fiz um errinho, né? 10 a menos, que é 10 a menos 5, perdão, tá, pessoal? 9 e 4, 5. Então, esse fator, esse parâmetro de não linearidade da teoria eletromagnética fica na faixa de 10 a menos 5 MeV a menos 4. Então, se eu pegar um campo magnético de 1 Tesla ao quadrado, isso aqui me dá uma grandeza adimensional, é um parâmetro que vai me dizer se esse campo magnético ele pode induzir não linearidade ou não. Mas esse campo magnético de 1 Tesla, ele é bastante baixo, né? Então ele vai dar um 10 a menos 23, fator 10 a menos 23. Se eu pego um campo magnético intergaláctico, né? Quer dizer, o campo magnético intergaláctico é na faixa de 10 a menos 5 Gauss. 10 a menos 5 Gauss é 10 a menos 9 Tesla.